Vou profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Josué capítulo 24, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor está dizendo assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam lá além do rio, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e fez estes grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a vossa rebeldia, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes aos deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Mas disse o povo então a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Então disse Josué: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para vos servir. Responderam: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o versículo de número 24 e 25 está dizendo assim: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, e ali em Siquém lhes deu estatutos e também as leis do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Pai. Senhor Pai maravilhoso, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, pelos louvores, pela santa ceia, pela reunião da casa do Senhor, do povo do Senhor neste lugar. Muito obrigado, Deus. Nesta hora fala conosco mais uma vez, ministra aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã para te dar glórias, para te dar honras, mas também, Senhor, para nós sairmos daqui alimentados com a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Que não seja eu homem, mas que o teu Espírito use a minha vida para falar à igreja. Obrigado porque primeiramente o Senhor ministrou ao meu coração, e eu estou aqui, Senhor, para poder, junto com a igreja, sermos edificados pelo poder da tua palavra. Fala conosco, sê conosco. Nós oramos no nome maravilhoso de Jesus. Quem pode dizer um amém ao Senhor nesta manhã? Tomar o teu assento, por favor. Faça isso com alegria no seu coração. Amém? Aleluia. Amados, eu gostaria de compartilhar a princípio com vocês. Eu estava ouvindo esses dias falando de estatística. É muito bom nós sabermos da estatística das coisas, né? Como é que está, nós ouvimos muito na rádio, o dólar, né? Quanto que está o preço do dólar, como que está a economia no Brasil, as pessoas que entendem sobre bolsas de valores. E uma estatística que eu fiquei sabendo, bem recente, nessa semana que nós estivemos passando, é sobre a estatística no Brasil relacionado à família. E a pessoa que estava falando sobre a estatística familiar, ele estava bem precisamente falando sobre a estatística, o índice de divórcio no Brasil. E me chamou a atenção, e ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque a pessoa disse assim, que a estatística que eles levantaram é que este ano foi constatado o maior número
né, é o maior índice, podemos dizer assim, de divórcio que já aconteceu na vida da população brasileira. É claro que talvez você possa pensar junto comigo que o Brasil está crescendo. O Brasil está crescendo a população, outros países no mundo estão crescendo a população, mas isso não nos deixa confortados com essa estatística. O fato de uma população crescer não quer dizer que tem que haver um número maior de divórcios, podemos dizer assim. Está tendo muito casamento, mas o número de divórcios está maior, isso que a estatística está dizendo, do que o número de casamento. Nós percebemos, amado, que quando Deus está agindo no meio de uma sociedade, nós temos que acreditar que isso tem que ser revertido. O número de divórcios não pode ser maior do que o número de casamento e a quantidade de anos que as pessoas permanecem unidos, porque quando fizemos um juramento, aqueles que já casaram sabem que nós juramos, que nós falamos para o nosso cônjuge que nós estaríamos até que a morte iria nos separar, amém? E isso me trouxe uma curiosidade muito grande, porque a palavra que Deus já estava me dando, desde a partir do momento que eu sabia que iria trazer esta palavra aqui no domingo, é sobre a família. Família é algo que nós devemos preocupar bastante. É claro que a primeira prioridade das nossas vidas é servirmos a Deus de inteireza do nosso coração, servirmos a Deus com verdade, com sinceridade, fazer a vontade de Deus acima da nossa própria vontade. Quem concorda comigo, diga um amém nesta manhã. Mas em segundo lugar, não tem outras prioridades. O trabalho não é segundo lugar, a igreja não é segundo lugar na sua vida. Segundo lugar na nossa vida é a família. Sem família, eu queria te dizer, você já pode ter escutado várias vezes isso, mas eu quero voltar a repetir: sem família não existe sociedade, não existe bairro, não existe cidade, não existe nação, não existe uma comunidade. Sem família não existe igreja, porque a igreja não é formada só de solteiros, ou só de divorciados, ou só de viúvos e viúvas. A igreja é formada de famílias, aleluia, glórias a Deus. E por isso que nós falamos que somos uma família, porque aqui tem homens e mulheres, não importando, mas importando se são casados ou solteiros. A família é importante para nós. Quem crê nessa palavra, diga amém nesta manhã. E por isso que me chamou muita atenção, porque está havendo, não é, um descontrole, podemos chamar assim, um descontrole psicológico, um descontrole de valores na família. E nós precisamos de abrir bem o nosso raciocínio, a nossa inteligência, e, amados, priorizar, depois de Deus, a família para nós. Se você é solteiro, está debaixo, não é, da autoridade dos seus pais, priorize também a sua família, porque se você aprender agora, neste momento, que as pessoas que são o seu pai e a sua mãe estão te ensinando, e se você aprende bem aprendido, guarda no seu coração e executa bem os ensinos dos seus pais, pode ter certeza que você vai ser um bom marido, você vai ser uma boa esposa, você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe, para a glória do nome do Senhor Jesus. Por isso a família é importante. Diz que a família é a célula mãe da sociedade. E quando nós falamos de família, irmãos, nós não podemos esquecer que família é a constituição de um homem e uma mulher. A família é a constituição, como Deus lá no princípio falou, de um macho, de uma fêmea, e os dois se unindo tornar-se-iam uma só carne. E o mais precioso de tudo isso é que Deus não fala que quando une um homem e uma mulher e tornam-se uma só carne, eles vão continuar eternamente sem deixar gerações. Lá está dizendo que Deus fez Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher, e diz: crescei e multiplicai e enchei a terra, né? Faça fecunda a vossa descendência. Quem se agrada de ter filhos nesta manhã, dá um glória. Eu quero dar um glória também, aleluia, porque os meus filhos, os seus filhos, pai e mãe, é a expressão do amor que você sente pelo seu cônjuge. Por isso, valorize os seus filhos e saiba que você não é dono dos teus filhos, você é um administrador dos teus filhos, porque a própria palavra fala que os filhos, para nós que somos pais, são herança do Senhor, amém?
é de Deus. Deus nos deu para administrar. Vamos educá-los, vamos ajudá-los para que eles possam ser pessoas que revolucionem, não só no meio da igreja, mas na sociedade lá fora, porque a sociedade precisa entender, a família é importante para que a sociedade continue, para a glória e nome do Senhor ser glorificado, amém? Quando eu venho para a palavra, que muito me chama a atenção, é sobre este homem chamado Josué. Se nós começarmos a falar um pouquinho de Josué, do perfil dele, você já vai perceber que nesse próprio livro que você e eu lemos, lá no capítulo 1, no versículo 1, está falando, não é? No ano que morreu Moisés, servo do Senhor, Deus então chamou Josué, e lá está dizendo que Josué já começa a falar de família. Josué é filho de Num, servidor de Moisés, e lhe disse. Então lá não está excluindo, dizendo que Josué não tem uma família. Lá está falando que Josué tem um pai, consequentemente tem uma mãe. É claro que você não vai ver muito na Bíblia falando sobre a questão dos familiares de Josué, mas você vai encontrar falando que Josué era filho de Num. Pelo menos no livro, escuta aí só para você guardar um pouquinho, talvez você não vai nem guardar isso, mas só por curiosidade, fala que Josué é filho de Num, só no livro de Josué, 27 vezes, Josué filho de Num, Josué filho de Num. Então deixa bem gravado que Josué, ele tinha pessoas que eram seus ancestrais, é claro, seu pai, e consequentemente avô, bisavô, mas Josué tinha um pai, e este pai com certeza, ele marcou a história do seu filho. É claro que um pai, escuta bem, ele pode marcar tanto positivamente a história de um filho, como um pai pode marcar negativamente a história de um filho. Mas quando nós olhamos para Josué, nós percebemos que Num marcou positivamente a história da vida de Josué, porque Josué foi um homem tremendamente abençoado por Deus, mas usado pelo Senhor para a glória do seu nome, amém, amados? A princípio o nome de Josué era Oséias. Um determinado dia Deus tocou no coração de Moisés e falou: muda o nome do meu servo para Josué, que quer dizer Jeová é a minha salvação, ou a salvação de Jeová. Então o nome dele representaria futuramente, um futuro bem breve, presente, que ele seria o libertador, para que o povo, não é, fosse tomando as terras. É claro que Moisés foi o precursor, mas Josué foi aquele que conquistou, que libertou a terra junto com o povo, que limpou a terra, e o povo então pôde assentar as tribos, as famílias, todas as suas descendências. Interessante quando nós olhamos um pouquinho de Josué, que ele é descendente de Efraim, a Bíblia fala, e ele sendo descendente de Efraim, ele também é neto de um homem chamado Amiúde, o seu filho então de Amiúde foi Num, e depois consequentemente veio Josué. Interessante que este Amiúde e este homem, né, chamado Efraim, que dá a descendência dele, que vem a tribo de Efraim, eles, amados irmãos, segundo Êxodo capítulo 1, eles estavam antes de Josué chegar até a terra, eles estavam aonde? No Egito. E o pai de Josué, você percebe que ele estando no Egito também, junto com o povo, com Moisés, eles sofreram demais. Foram famílias que sofreram amargamente, famílias que buscaram argila para construir os tijolos, famílias que construíram tijolos, famílias que cuidaram do campo, mas tudo isso, amados, sem misericórdia alguma. Foram famílias que sofreram demais. Quando você olha a passagem de Gênesis para Êxodo, você vai perceber que ali no finalzinho de Gênesis, não é, o povo de Deus, eles têm uma vida maravilhosa, porque Deus levanta José no Egito, e José então, ele dá uma vida boa para os seus descendentes. Já vem o capítulo 1 de Êxodo, e você percebe que o povo passa um bom tempo com aquele faraó, que era uma dinastia, sendo conhecido. Então eles têm a liberdade, eles plantam, eles têm uma vida maravilhosa, mas pelo fato dos faraós que vai morrendo, nascendo outros, surgindo outros, eles esquecem do povo de Israel, esquecem das famílias.
E agora, porque o povo de Israel está sendo tão abençoado como família, tão abençoado pelas mãos de Deus, o que acontece? Eles começam a pensar através, da ação do inimigo na mente de Faraó e de todos aqueles que eram do Egito, o quê? Que as famílias de Israel, pelo fato de crescerem muito, poderiam fazer uma revolução e tomar toda aquela terra do Egito. E eles começam a tratar o povo com dura serviço, começam a trabalhar por nada. E aí você percebe também que a família de Josué, principalmente seus pais, no finalzinho antes de sair, ele está inserido neste princípio do Egito. Não o princípio de ter uma vida maravilhosa como nós temos aqui, não o princípio de ter uma vida arregada como nós temos aqui, mas uma vida de ter que colher argila, de ter que fazer tijolo, de ter que cuidar do campo daqueles que eram do Egito, e não eram tratados com misericórdia, e sim com vara. E foi neste princípio, preste atenção, de muita serviço, de muita luta, de muitas perseguições, que Josué foi cuidado pelos seus pais. E aí, amados irmãos, que eu gostaria de dizer a vocês, que por mais que nós tenhamos uma vida difícil, passamos por tribulações, passamos por lutas, é neste momento que você tem que perceber que os teus filhos, que a sua vida principalmente, tem que ter uma determinada comunhão com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus, porque não podem ser lutas, não podem ser tribulações, não podem ser perseguições, não podem ser pressões de Satanás no mundo, que vai nos distanciar da presença de Deus e que vai nos tirar como exemplos para os nossos filhos. É aí que nós precisamos demonstrar que Deus é conosco, e os nossos filhos vão aprender que se o Senhor é conosco, serão com eles também, e ninguém vai ser contra a nossa família. Aleluia! Se não, pelo contrário, se nós, queridos e amados irmãos, no momento de mostrarmos forte, formos frouxos, desistimos da nossa caminhada, os nossos filhos também serão frustrados. Você, como filho, será frustrado por causa do exemplo do seu pai e do exemplo da sua mãe. E Josué, então, aprendendo com aquela pressão, o exemplo dos seus pais, então, a determinada altura, o que aconteceu de tremendo na vida dele? Moisés, então, o instruiu, e diz a palavra do Senhor que ele foi o sucessor de Moisés. Olha que coisa tremenda, mas também que responsabilidade enorme. E diante então dele, quando ele assume o povo de Israel, atravessa a pés enxutos o rio, do outro lado eles acampam. E aí, amados, o primeiro dos dois obstáculos que eles têm, e Josué é vitorioso para a glória de Deus. Primeiro deles, Jericó, e o segundo, Ai. E depois ele vai junto com o povo de Israel, dominando a terra prometida, apossando da terra prometida, tirando os inimigos e assentando todas as tribos de Israel, porque Deus era com a vida de Josué. Aleluia. A Bíblia também vai nos falar que teve uma grande vitória em um território chamado Gibeon, que era um território que os amorreus estavam. Diz a palavra que os amorreus eram um número grande, e eles queriam expulsar Israel, expulsar Josué, expulsar o povo de Deus. Mas por outro lado, Deus era com eles, por mais que eram menores em número, por mais que eles ainda não tinham chegado àquele lugar e eram donos, eles já tinham conquistado algumas cidades, mas Gibeon era o próximo alvo. Deus um dia vira para ele e diz para Josué: eles podem até ser fortes, eles podem até ser os donos da terra, mas eu serei contigo, Josué. Aleluia. E a palavra do Senhor fala que o Senhor voltou para Josué e falou: vá para a guerra, batalhe, e eu irei fazer algo surpreendente ainda na vida de vocês. Enquanto vocês estiverem batalhando, eu mandarei pedras do céu, e estas pedras matarão um maior número do que aqueles que vocês matam. A Bíblia fala dessa forma, irmão, que o número daqueles que as pedras atingiam a ele, que caía do céu, chamado chuva de Saraiva, foi maior o número dos mortos pela pedra do que aquele que Israel passava a espada. Sabe para quê? Para mostrar que Deus é com o seu povo, que Deus era com Josué. Aleluia. E aí, depois então,
que foi o Senhor dando a vitória. Está escrito lá em Josué 10, 12 e 13. Josué deu uma ordem, ele falou desta forma: detém-se sol em Gibeon, e tu, ó lua, detenha-se no vale de Ajailon. Outro milagre Deus realizando na vida de Josué. Diz que aquele dia, está escrito na Bíblia, foi o dia mais longo. Para quê? Para que eles pudessem ir tomando posse, estando claro, e tomando posse, e a lua não surgia, a noite vinha. Então o dia foi alongado, porque Deus era com Josué, Deus era com as famílias de Israel, aleluia. E aí eu percebo, e venho agora para a Bíblia, onde eu li junto com vocês, e percebo que diante de tanta vitória, de tanto exemplo para a nossa vida, chega uma hora de decisão. As famílias estão sendo colocadas nos seus lugares corretos, e um determinado dia, queridos, há uma reunião em Siquém de Josué e de todo o povo com os seus líderes. Mas, amados, preste atenção, a terra que eles estavam tomando posse era a terra que tinha outros deuses, outros exemplos. As famílias dos outros povos, presta atenção, estavam rodeando, estavam recuando. Aqueles que estavam sendo mortos eram eliminados, mas os outros povos que ainda ficaram ao redor de Israel tinham mau exemplo, davam mau exemplo, tinha adoração a outros deuses, e isso poderia influenciar o coração dos israelitas. Por isso que a Bíblia fala que diversas vezes o que mais entristeceu Deus, amados irmãos, diante do pecado de Israel, não foi talvez um chegar e roubar alguma coisinha, mas foi porque o povo sempre estava trocando adoração ao verdadeiro Deus e levantando, altares a outros deuses. E Deus se entristece quando nós trocamos Ele por outras coisas, valorizamos outras coisas, adoramos outras coisas e deixamos de centralizar a Deus a nossa vida, e mais precisamente trazer Deus para o centro da nossa família. É isso que nós estamos falando nesta manhã. E aí, quando Josué assentou com eles, diz o capítulo 24, ele começou a falar das maravilhas que Deus havia livrado os pais dele. Mas um ponto interessante aqui nesse capítulo é que Deus fala assim, ou melhor, que Josué fala assim com o povo: olha, os nossos pais, os patriarcas que foram pais de Abraão, eles a princípio eram idólatras, mas no meio da idolatria, no meio da adoração a outros deuses, Deus retirou Abraão e se revelou a Abraão e foi abençoando Abraão, porque ele centralizou a sua vida, o seu casamento, a sua família, todo o seu peregrinar pela terra com o Senhor na sua frente. E aí ele foi falando, e Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar, Deus mandou providência, e foi falando dos livramentos. E aí, amados, quando Josué, é claro que o texto nos dá a entender isso, percebeu que o povo estava querendo servir outros deuses, mas também queria servir a Deus, ter uma dupla, ou talvez ter 3 deuses, 4, 5, 10, mas deixar de servir ao único Deus. Josué então, naquela conversa, ele então dá o checkmate. Josué dá a palavra final para eles e diz assim: olha, diante de tudo isso que eu falei, que Deus é com as nossas famílias, que Deus é com os líderes, que Deus é com os nossos filhos, que Deus demonstrou no passado e tem sido conosco agora. Talvez ele falou além disso aqui: olha o que Deus tem feito por nós. Nós estamos numa terra que Deus prometeu, nós estamos abençoadíssimos, nossos filhos têm um lugar agora para plantar, nós podemos levantar escolas para ensinar os nossos filhos, nós podemos ter um altar só para adorar o nosso Deus. Isso é uma conjectura minha. Que coisas maravilhosas que agora eles poderiam ter por causa da bênção de Deus sobre a família de Josué, sobre as famílias de Israel. Mas ainda existiam famílias que não estavam querendo servir a Deus na totalidade. E aí que nós entramos no texto, que Josué então chega e pergunta
a pergunta definitiva. Ele diz assim: agora temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade. Deitai fora os ídolos que os seus pais lá no passado, a começando de Terá, a começando dos pais de Abraão, quiseram servir e deixaram ao Senhor. Jogue fora estes ídolos e servi ao Senhor. Ele diz mais: e se vos parece mal servir ao Senhor, hoje, olha o versículo 15, hoje é o dia da escolha, escolhei hoje a quem sirvai, se é os deuses, que os vossos pais serviram além do Jordão, ou se é o verdadeiro Deus que está fazendo nós habitarmos como família nesta terra. Então a escolha, abrindo parênteses, nós temos a escolha, se queremos, como o pastor mesmo disse aqui no começo, continuar sermos abençoados, felizes, ter a bênção de Deus na nossa vida, ou servir a outros deuses. É escolha nossa aqui nesta manhã, trazer Deus para o nosso casamento, trazer Deus para a vida dos nossos filhos, trazer Deus para a nossa vida particular, nossa vida individual. A escolha é nossa, e Josué já tinha a decisão para a sua família. Ele disse assim no versículo de número 15: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra casa podemos trazer para a família. Eu e a minha família, nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia! É uma escolha, queridos. Por isso nesta manhã o que eu queria falar com vocês, que a família para você, para mim, para essa igreja, é um projeto de Deus. A família não vem em segundo lugar. O projeto de Deus não é de te abençoar em primeiro lugar, financeiramente, materialmente, mas o projeto de Deus é de restaurar as famílias dessa igreja primeiro, aleluia, e depois Ele vai abençoando materialmente, abrindo portas de trabalho. Deus vai fazendo as demais coisas. Por quê? Porque a família é o princípio do plano, do projeto de Deus nessa terra. A família é um projeto de Deus. E escuta uma coisa: se nós cremos que Deus tem a família como projeto, eu e você precisamos preservá-la, precisamos cuidar da família. Aleluia! Vocês sabiam que existem pessoas, irmãos, que cuidam de tantas outras coisas e esquecem dos filhos, e esquecem do marido, e esquecem da esposa, porque eles falam assim: vamos trazer para a obra de Deus que aqui é o nosso meio. Eu preciso primeiro cuidar de tal departamento, de tal coisa na igreja, eu preciso estar na oração, nós precisamos mesmo, temos que estar na casa de Deus para nós nos renovarmos. Mas amados, se esquecemos do nosso cônjuge, se esquecemos dos nossos filhos, se nós deixarmos eles de lado, não cuidarmos da nossa família, não guardarmos espiritualmente a nossa família, não educarmos bem os nossos filhos, sabe o que acontece? Satanás já está na porta para poder roubar a nossa família de nós, e nós, infelizmente, maridos e mulheres, nós vamos passar, infelizmente, pelo divórcio, porque Satanás roubou algo que nós deixamos aberto como brecha. Nesta manhã, Deus está dizendo: escolha levar a Deus para a sua família, escolha priorizar a sua família, introduzindo Deus dentro da sua família. Sabe para quê? Porque no dia mau, no dia da adversidade, Deus irá guardar o seu casamento, Deus irá guardar os seus filhos. Sabe por quê? Porque você falou assim: Deus, no teu altar eu estou priorizando a minha casa, porque eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa somos do Senhor. Sabe o que me dá a entender aqui na vida de Josué, amados, filho de Num? É que ele teve um background, ou seja, algo do passado bem firmado na sua vida. Não fala muito de Num, mas eu creio que Num teve um papel muito importante na vida de Josué, para ele ser o que era. Influenciou bem. Ele era da tribo de Efraim, era um servo do Senhor, e eu tenho plena certeza que ele influenciou muito bem Josué. Ele tratou do caráter de Josué, ensinou a lei a Josué, ensinou a ser um verdadeiro
verdadeiro servo do Senhor, a Josué. E aí, como consequência, você percebe que aqui nesse contexto, Josué, tanto para o povo de Israel, como para a sua família, ele estava numa posição de pastor, de quem cuidava. Olha, presta atenção numa coisa: quem deseja pastorear, primeiro deve entender que o primeiro pastorear, pastorear primeiro. Quem deseja fazer a obra de Deus, podemos dizer isso, não é ser todo mundo pastor, mas quem deseja fazer a obra, ser servo, para cuidar, isso que é pastorear, cuidar de alguma coisa de Deus, deve entender que pastorear, ele tem que pastorear primeiro a sua casa, pastorear os seus filhos. E quem deseja, escuta bem, pastorear deve ensinar bem os seus filhos, a sua casa, deve liderar. Isso tudo são características de um pastor: liderar bem a sua casa, orientar bem a sua casa, alimentar bem a sua casa, e por último, ele deve apacentar com todos os cuidados necessários a sua casa. Aleluia! Irmãos, a Bíblia fala que nós precisamos, eu estou trazendo agora para o pastorado, se nós não cuidamos bem da nossa casa, ela está falando Paulo a Timóteo, não é isso? Se nós não cuidarmos bem da nossa casa, como poderemos cuidar bem da casa do Senhor? Se nós não cuidarmos bem dos nossos filhos, do nosso casamento, você mulher, homem, se você não cuida bem da sua casa, da sua família, da sua intimidade, irmão, nós vamos ter problema para cuidar bem de alguma coisa da casa do Senhor. Josué mesmo decidiu, por causa do ensinamento que ele teve com seu pai sobre família: eu e a minha família estamos escolhendo a prioridade na minha família é Deus na minha família, a prioridade da minha casa é Deus na minha casa. Aleluia! Escuta bem algo interessante, aleluia, que está escrito na palavra de Deus, capítulo 24 de Josué, versículo 15. Ele declara assim, e eu quero só fazer uma pequena mudança, amados. E entenda uma coisa antes de fazer essa mudança no texto: que nós podemos, amados, tentar ensinar os nossos filhos, mas ninguém aqui tem o poder, não é, de colocar uma autoridade e de você forçar os seus filhos, mas você pode tentar ajudar, se esforçar para ajudar. Eu quero mudar uma palavrinha deste texto quando fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se nós fizermos a nossa parte como pai, como mãe, de achar que a nossa família é um projeto de Deus e deve ser cuidada e priorizada, nós sempre vamos ter isso no nosso coração. Poderíamos pegar este texto, como Josué falou, e colocar a seguinte expressão para você poder entender. Está dizendo assim: no que depender. Estou só mudando aqui para nós podermos entender que nós não podemos, não é, amarrar uma algema ou amarrar algo no nosso filho, na nossa filha, e forçarmos alguma coisa. Mas nós precisamos de entender que se depender de nós, nós vamos fazer de tudo para a nossa casa ser abençoada. Quem está entendendo nessa manhã? Aleluia! O texto nós podemos fazer assim com o texto para nós entendermos melhor. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de você, pai, mãe, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Faça a tua parte, papai, faça a tua parte, mamãe, filho, faça a tua parte, e Deus vai abençoar a família. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo nessa manhã? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o foco do pai, é isso que o texto fala. Ele diz assim, ó, Josué, olha, se vocês querem escolher servir os outros deuses, sirvam. Mas agora vocês têm que fazer uma escolha de servir a Deus ou de servir os outros deuses. Do que depender de nós, amados, pais, mães, filhos, que depender de nós, nós vamos fazer de tudo para nossa família ter um foco em servir ao Senhor. Vamos ensinar, não vamos forçar ninguém a nada, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Se você forçar demais, vai escapar, e não é isso que Deus quer, que você feche a sua mão e a sua família escape pelos seus dedos. Deus quer que, no depender de você, sem violência, sem força, os teus filhos
a tua família tenha prazer de servir ao Senhor. Isso é a vontade de Deus para nossa casa. E esse é o foco do Pai: ensinar bem a família a servir com interesse ao Senhor. Aleluia. Para nós já começarmos a terminar, amados, eu queria dar pelo menos 2 exemplos aqui de pessoas que deixaram marcadas as suas descendências, que focaram bem a sua casa. O primeiro deles é um homem chamado Joá, que a palavra do Senhor nos fala lá no capítulo 6. E este homem chamado Joá, ele era pai de um homem que foi uma bênção para Israel, chamado Gideão. Joá, ele teve uma história que marcou a vida de Gideão. Interessante nós observarmos que Joá, ele não só marcou Gideão em ensiná-lo o que é trabalhar, ensiná-lo a dureza da vida, ensiná-lo a encarar a vida, mas ele ensinou também espiritualmente o seu filho a se preparar. Irmãos, guarda uma coisa na sua mente: você pai, você mãe, tudo que você está ensinando o seu filhinho agora, a sua filhinha agora, isso não vai ser só contado agora para o presente. Escuta bem isso tem uma projeção para o futuro, para a sua família. Isso vai repercutir lá no futuro a sua família. Eu quero te perguntar uma coisa: quem seria você e quem seria eu se nós não tivéssemos uma família para poder nos ensinar princípios? Quem seria de nós? Talvez bandidos, prostitutas, pessoas sem caráter na vida. E aí Deus pegou todo esse benefício, né? Claro que nós temos defeitos, e principalmente sem Jesus, Deus pegou esses benefícios do que os nossos pais nos ensinaram como valores de família, e aí Deus entrou na nossa vida e está usando tudo isso na nossa vida para a glória do nome dele. Aleluia. Por isso, não cesse de orar pelos seus pais. Você que tem pai, não cesse de orar pela sua mamãe, não cesse de orar pela sua família, que são seus tios, seus primos, seus irmãos, as suas irmãs, o seu cônjuge, seus filhos. Não cesse de orar, porque Deus tem um projeto com a sua família, não só a sua família aqui, mas a sua família lá no Brasil também, para a glória do seu nome. Amém? Aleluia. E aí Joá, olha o que diz a palavra: que quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, Gideão estava lá no sítio de Joá. E sabe o que Gideão estava fazendo lá, irmão? Gideão estava sentado numa cadeira, chupando um picolé. E Gideão estava blasfemando da vida. Gideão estava olhando para as garotas. Gideão estava fazendo nada. É isso que ele estava fazendo. Diz que Joá ensinou, eu creio, muito bem a Gideão. O povo de Israel estava passando um momento difícil. E no momento difícil, ensine ao teu filho passar no momento difícil, meu irmão, para que Deus seja glorificado na vida dele. Aleluia. Mostra para o teu filho a realidade, mostra para a tua família a realidade, mas fala para eles: estamos passando, malhando trigo no lagar, mas Deus vai nos abençoar. Aleluia. Hoje é dia de seca, e é na seca que Deus vai nos abençoar. E também quando chegar no dia da fartura, Deus vai nos abençoar. Filho de Joá, chamado Gideão, sabe o que ele estava fazendo? Ele não estava correndo atrás das garotinhas lá no mundo. Ele não estava se preocupando com a vida dele de jovem. Ele pegou o trigo, entrou para um lugar onde se amassa uvas, e ele estava amassando o trigo no lagar. Sabe para quê? Para poder ajudar a sustentar a sua casa. Que exemplo maravilhoso de pai. Irmãos, eu disse aqui no começo desse sermão: os exemplos bons e os maus vão marcar a história da nossa família. Os exemplos bons, os exemplos maus vão marcar a história dos nossos filhos. Mas pastor, eu ensinei o meu filho. É claro que você tem que ensinar. E agora, pastor, ele não está vindo, ela não está vindo à igreja. Não é forçado, mas o que dependeu já de você, você fez. E na hora certa, Deus vai salvar a sua casa. Aleluia. Deus vai entrar em ação. Sabe por quê? Porque a sementinha foi plantada aqui dentro. A sementinha foi plantada aqui. E na hora certa, meu irmão, Deus vai estender a mão e vai salvar os seus filhos. Quem crê nesse Deus que salva a família, quem crê nesse Deus que restaura a família, nesta manhã, aleluia. É esta palavra de Deus para nós, que Deus tem o poder de restaurar aquilo que já foi semeado, aleluia. A Bíblia fala, se você entender sobre Jesus, que a semente que foi lançada, ela tem que morrer para germinar. Uma determinada hora, dentro do plano de Deus, Deus vai fazer o velho homem do teu filho morrer, velho homem do teu marido morrer, velho homem da tua esposa morrer. E quando Jesus
vai ressurgir um novo homem, um novo filho, uma nova mulher, para constituir a família que Deus já deu para vocês, para nós em herança. Levanta a mão para o céu e fala assim: eu e a minha casa, pela fé, servimos e vamos servir ao Senhor. Aleluia! É isso que Deus tem poder para fazer. Lá estava Gideão malhando trigo no lagar. O anjo apareceu para Gideão e falou assim: jovem valente, o Senhor é contigo. Aí ele virou: Senhor, eu sou o menorzinho da minha casa, ou seja, eu não sou irmão, o filho mais velho da minha casa. O meu pai é de uma tribo pequenininha, ele é descendente de uma tribo pequena. Isso é formação de caráter na vida do filho. É entender, queridos, que nós precisamos de estar preparados para nós não nos exaltarmos, para nós nos considerarmos dependentes totalmente de Deus. É isso que Gideão está falando. Ele tinha qualidade, por quê? Porque o pai forjou nele, segundo a vontade de Deus, o caráter para passar pela prova contra os inimigos, para passar pela dificuldade de malhar o trigo no lagar. E o anjo de Deus viu que ele estava com seu caráter forjado por causa de um ensino de um pai, de um ensino de uma mãe. Amados, a nossa família tem um objetivo de Deus, e Deus vai levantar a nossa família para adorar o nome dele ainda, para a glória do seu nome. Aleluia. O anjo viu que ele estava forte, falou: sou pequenininho, mas se Deus está me chamando, eu não vou continuar no texto, não é? Que está falando sobre Gideão. Se Deus está me chamando, o Senhor vai me dar prova. E aí ele pediu 3 provas, e o Senhor o respondeu em todas as provas. Por quê? Porque por trás, volta a falar, por trás tinha um pai que ensinou o filho a trabalhar. Por trás tinha um pai que instruiu emocionalmente um filho. Por trás tinha um pai que ensinou o que é servir ao Senhor. Aonde estão os nossos filhos? Aonde estão a nossa casa, a nossa família? Nesta manhã, Deus está dizendo que a sua casa é um projeto dele. Ele não vai desistir do teu casamento, ele não vai desistir dos teus filhos. Sabe por quê? Porque Deus só vai parar de agir na área da salvação quando ele salvar toda a sua família. E aí a obra vai estar totalmente concretizada em relação à salvação. Quem crê nisso nesta manhã, diga aleluia e diga glória a Deus. Terminando a minha mensagem, quero falar de uma mulher chamada Raabe. Você já viu falar de Raabe? Que está escrito na palavra do Senhor lá em Josué capítulo 2. Muitas pessoas, quando olham para Raabe, falam assim: Raabe era uma prostituta. Ok, era uma prostituta, ok. Mas Deus tinha um plano na vida de Raabe. Determinado dia, diz a palavra do Senhor, que os espias, quando eles foram espiar a Jericó, o Senhor mandou com que os espias, através do líder, fossem até Jericó para espiar aquele lugar. E não se esqueça que tanto Jericó como Ai eram cidades que tinham muros ao derredor. Eram cidades bem fortificadas. Então não era fácil estas cidades serem invadidas. Não é? Naquela época se fortificava muitas cidades com muralhas. Mas os espias foram até aquele lugar. E quando eles foram, descobriram que eles estavam lá. Mas Raabe, que morava em uma casa construída sobre o muro, ela propôs no seu coração, porque entendeu que aqueles espias eram servos do Senhor, eram embaixadores do Senhor, que ela precisava, por causa do temor no seu coração, guardar aqueles homens. E eles foram guardados dos soldados daquela cidade. E aí, amados, escuta bem, como que ninguém esquece o favor que alguém faz por ele, como que Deus honra aqueles que se lembram dele e pelejam pela sua causa. O Senhor usou então o líder para mandar um recado para Raabe, falando: olha, nós iremos invadir essa cidade, nós vamos derrubar essa cidade, nós vamos saquear, acabar com essa cidade.
porque Deus vai nos entregar por herança esta cidade. E aí Raabe mandou um pedido falando: mas pelo menos vamos poupar você. E aí Raabe entra com uma filha que lembra do seu pai. Tem gente que lembra do pai e da mãe só enquanto eles podem trabalhar, e quando já estão na velhice, esquecem, colocam como muitos americanos fazem, colocam, infelizmente isso acontece no Brasil também, no mundo inteiro, mas o exemplo da América, esquecem do pai e da mãe, jogam eles lá numa casa de tratamento e jamais vão visitar. Passam anos e anos e esquece do pai e da mãe. Uma boa filha que tem princípios jamais vai esquecer do seu pai e da sua mãe. Ela então recebeu a notícia: vou livrar você, Raabe, porque lembrou dos meus espias nos livrando. Raabe então manda um pedido, capítulo 2, versículo 12 e 13. Não vou ler o texto, mas vou parafraseá-lo. Raabe então fala: olha, obrigado por lembrar de mim, mas eu quero fazer um pedido. Se vocês lembrarem de mim, lembra do meu papai, lembra da minha mamãe, lembra das minhas irmãs, dos meus irmãos, lembra da minha família, porque eles também precisam livramento. Sabe o que aconteceu? Destruíram tudo, pouparam Raabe, pouparam os pais, pouparam os irmãos, as irmãs. Sabe por quê? Porque esta mulher chamada Raabe é o exemplo de uma filha que se preocupa com a família. Filha, filho, se preocupe com a sua família, porque eles podem estar morrendo lá no Brasil, e a sua oração não tem subido diante de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa tendência, talvez depois que nós casamos, é de lembrar da esposa, de lembrar do esposo, dos filhos, e nós oramos esporadicamente pelo nosso pai, pela nossa mãe. Sabe onde que meu papai está morando, amados? Meu pai mora lá no Acre, lá no norte, divisa lá com a Bolívia, e eu sempre estou orando por ele, falando: Deus abençoe meu papai. Minha mamãe está lá na cidade de Governador Valadares. Eu não esqueço da minha família, porque um dia Deus entrou na minha vida, e eu creio que eu e a minha casa ainda um dia, antes da vinda de Jesus e da morte dos meus pais, estaremos prostrados servindo ao Senhor. Eu creio. Lembre do teu pai, lembre da tua mãe, manda um dinheirinho lá para o teu pai e para a tua mãe. Sabe por quê? Porque eles precisam ser lembrados, porque um dia eles gastaram tempo por nós, um dia eles valorizaram quem nós somos, um dia eles tiveram com seus joelhos calejados, suas mãos calejadas, pelejando para poder colocar comida na sua boca. Lembre da família. Escuta bem, termino agora em 2 minutos a minha mensagem. Salmo 128 nos mostra o quadro do que é uma família para a nossa vida. Deus tem um projeto com a nossa família. Se preocupe com a sua filha, se preocupe com seu filho, se preocupe com a sua esposa, se preocupe com seu esposo. Pastor, não servem ainda a Deus, estão longe da casa de Deus. É nessa hora que você precisa se levantar, mulher, como Raabe: Deus, livra a minha família. É nesta hora, varão, que você precisa, na força de Gideão, pelejar pela salvação e pelo livramento da sua família. Aleluia. É nessa hora que você, homem, mulher, precisa de estar de pé e decidir qual é a direção que a sua casa vai tomar. Tem uma palavra para falar para os homens dessa igreja: a direção da sua casa não está na mão da tua esposa, a direção da tua casa está na tua mão, varão que está aqui nesta noite, porque foi Josué que deu a palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não precisou levantar a mulher de Josué, mas foi ele que se levantou como homem da casa, como aquele que o Senhor levantou e escolheu para batalhar pela sua casa. E ele, por causa de entender quem Deus é, ele disse: eu e a minha casa já sabemos quem nós vamos servir. Nós vamos, se depender de mim, falando o texto, se depender de mim, eu, Josué, se depender de mim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Amém, amados? Aleluia. O texto do Salmo 128 diz assim, como é, da versão internacional, nova versão internacional: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda nos seus caminhos. Está dizendo lá: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua
casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da onde? Da sua mesa. Só um minutinho. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vou parar aqui um pouquinho. Lá no começo está dizendo que vai ser feliz o homem que o quê? Que teme ao Senhor. E aí coloca, não é? Que o fruto dele, da mão dele vai ser abençoado, a mulher dele vai ser abençoada, os filhos dele vão ser abençoados. E olha Deus mais uma vez falando novamente. O que Deus fala? Será abençoado e é abençoado o homem que o quê? Que faz o quê? Que teme ao Senhor. Isso é para ficar bem marcado. Por isso que falava na palavra, assim eu te digo, não é? Deus deixava bem marcado, em verdade, em verdade. Deus está dizendo que o sucesso da nossa família, guarda isso, sucesso do nosso casamento, sucesso dos nossos filhos, está, sabem que? Em servirmos ao Senhor, em temer ao Senhor, em projetar a nossa família para temer, para servir ao Senhor. Agora está dizendo mais, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos, e haja paz em Israel. Irmão, a bênção de Jerusalém, ou melhor, vou trazer aqui para dentro da igreja, a bênção da igreja, a aliança, depende de nós buscarmos a Deus para abençoar as famílias da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A bênção de Jerusalém dependia da busca de Deus para abençoar os filhos, a esposa, o marido. Vamos voltar no começo da minha mensagem. Por que está tendo tanto divórcio no Brasil? Porque eu creio que a maioria da população não estão valorizando Deus como prioridade das suas famílias. Para Jerusalém que está dizendo, para que Deus abençoe Sião, para que haja paz ou prosperidade em Jerusalém, e vejamos os nossos filhos, e a posteridade dos nossos filhos vai depender do valor que nós damos para nossa família. Tem gente que já casa assim, se não der certo eu divorcio, não é? É fácil divorciar, é fácil casar de novo, mas eu quero te dizer uma coisa, as consequências são muito piores. Melhor é estar na vontade de Deus, esperar a vontade de Deus, ser abençoado pelo Senhor, e entender que nós e os nossos filhos, esposas e esposos, seremos abençoados quando nós valorizamos o que é família para nossa vida. Quem está entendendo isso nesta manhã, diga aleluia, diga glória a Deus. O valor da família. Cuide da sua família, meu irmão. Cuide da sua família mais do que você cuida da sua casa. Cuide da sua família mais do que você cuida do seu cachorro. Cuide da sua família mais do que você cuida do seu schedule, da sua companhia, do seu carro, das suas férias. A sua família é o maior tesouro que você tem. É o maior tesouro que eu tenho, irmãos. É o maior tesouro que eu tenho. Posso não ter conquistado nada no Brasil, não tenho uma agulha no Brasil, não me envergonho de falar isso. Não tenho uma agulha no Brasil, não me preocupo com agulha em Brasil, não me preocupo com nada em Brasil. Não sei quanto está o dólar, só escuto quando me fala na rádio. Não estou me preocupando quanto está o dólar, se está baixando, se está levantando. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma riqueza, Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus me deu filhos abençoados, e glória ao nome do Senhor. Já estamos indo para 20 anos de casado. Sabe por quê? Por causa da família, que é prioridade para a minha vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Família é a sua prioridade. Família tem que ser a sua prioridade. Depois de Deus, a sua família é o seu tudo, meu irmão. Lute pelo seu casamento, esposa, marido. As piriguetes estão por aí. Os piriguetes estão por aí. Os maus exemplos dos seus filhos estão por aí. Lute pela sua família, meu irmão. Se você perder esse tesouro, conheço várias pessoas, vocês também, que estão arrastando a vida até hoje por causa das más consequências. Se você pegar, termino aqui, 2 papéis e colar, esperar ele secar a cola.
E se eu fiz um encontro de casal e você tentar arrancar, você não vai conseguir tirar nem um lado do papel, nem o outro inteiro. Esses são os pedaços que você deixa por causa do divórcio. Você machuca tanto um como o outro e os filhos entram pelas consequências. Porque nós deixamos o valor verdadeiro da família esvair das nossas mãos. Você acabou de ouvir mais uma mensagem pregada pelo pastor Sandro Benguinami. Para contatos, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrerenascer@hotmail.com. Que Deus abençoe a sua vida ricamente e até a próxima mensagem.